Para ti, o que é a felicidade? Ou melhor, você se considera uma pessoa feliz? Se sim, por quê? Se não, também responda o porquê aqui embaixo nos comentários, porque nesse vídeo eu vou te mostrar definitivamente qual é o caminho mais razoável para se alcançar a felicidade que é que a gente tanto busca. E alto lá, aquilo que eu vou falar aqui não são coisas para te agradar, não são coisas que se calhar você está acostumado a ouvir. Aqui vou jogar muito limpo e vou ser sincero em toda a minha opinião. E já vou adiantando que algumas das opiniões que vou apresentar aqui são inspiradas em escritores, em nomes bem conhecidos na filosofia, principalmente no Brasil. Falo nomeadamente do professor Clóvis de Barro e também o Leandro Carnal. Mas assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção no debate que eu vi, assistir sobre a felicidade desses dois professores, é quando eles disseram que, olha, a felicidade ela não tem um padrão. Por exemplo, nós podíamos fazer uma comparação entre moças que vão se dar em casamento. Antigamente, talvez há 2 gerações atrás, na época da minha bisavó, quando uma mulher tinha que casar, geralmente ela era dada virgem para um homem específico, e esse homem quem escolhia não era ela, era a sua família, seu pai, sua mãe e por aí vai. Mas atualmente nós vemos que as mulheres têm mais liberdade, elas escolhem com quem elas querem ficar, e por acaso elas fazem um test drive de várias opções antes de escolher definitivamente com quem vão casar. Ou seja, elas ficam com muitos homens antes de escolher definitivamente com quem elas vão ficar. Se a gente perguntar entre essas duas mulheres dessas duas épocas qual era a mais feliz, provavelmente nós vamos tender a dizer que as nossas bisavós na época que eram mais felizes. Mas será que isso é verdade? Será que as mulheres que só ficavam com um homem na época e ainda mais acima de tudo virgens, conheciam um homem ainda virgem, eram mais felizes que essas de hoje que fazem test drive? Bom, deixa a sua opinião aqui embaixo, mas aqui eu vou dizer o seguinte: nós não temos como medir e não temos como fazer uma comparação entre essas duas pessoas, porque o mais provável é que elas vão responder, a primeira vai dizer que não, era mais feliz, e essa segunda também dirá a mesma coisa, que eu sou mais feliz. Isso porque a felicidade não é algo que se meça, a felicidade não é algo que a gente tenha um padrão específico que estabelece as condições perfeitas para que as pessoas possam ser felizes. E isso não se aplica apenas às mulheres, nesse exemplo que eu dei, se aplica a todas as coisas da vida. Há quem, por exemplo, se sente feliz sendo um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, e ele considera isso como sinônimo de inteligência, sinônimo de sabedoria, sinônimo de uma pessoa que analisa o mundo com lucidez e conclui isso. Então ele se sente feliz com esse posicionamento, né, de ateu. Mas já quem se sente feliz acreditando em Deus, acreditando que existe um ser superior que rege todas as coisas. E aí você vai ter assim, várias linhas de raciocínio e pensamento. Mas o ponto aqui é exatamente esse. De ambos os lados você tem pessoas que afirmam estar felizes com as suas crenças, com as suas convicções. Agora, até aí eu acho razoável, quer dizer, cada um vai escolhendo aquilo que ele acredita ser a felicidade ou acredita não fazer mais sentido. Agora, onde a felicidade ela começa, ou melhor, onde a busca pela felicidade ela começa a ser prejudicial, é quando a gente olha sob o ponto de vista do consumismo, não é, que nós temos hoje em dia, né? Porque o problema nem seria a própria questão material de ser materialista, mas o problema seria o consumismo que nós observamos hoje.
onde para você ser feliz, você tem que ter tal coisa. Para você ser feliz, você tem que ter o iPhone, o último lançamento. Para você ser feliz, você tem que ter a casa como a do fulano. Para você ser feliz, tem que ter o carro como do fulano, 3, 4, 5 carros. Para você ser feliz, você tem que ter algo específico que uma determinada pessoa tem. E que essa pessoa, por sua vez, usa essa tua necessidade de ser feliz para poder tomar benefício ou tomar vantagem sobre ti. Para não falar aqui de forma completamente teórica, né? Vou dar exemplo de gurus da internet. A pessoa primeiro te faz acreditar que para você ser feliz você tem que ter um carro, tem que ter um Range Rover, você tem que ter uma mansão, ou você tem que ter um apartamento gigantesco, não é? E primeiro te cria essa necessidade. E em termos psicológicos, a gente sabe como é que isso se faz, ou pelo menos teoricamente a gente sabe que se você conversa uma pessoa de alguma coisa, essa pessoa passa a conceber isso como opinião dela e começa a ter essa necessidade parecendo verdadeira enquanto foi gerada por alguém. Então, depois da pessoa te fazer acreditar nessas coisas, ela depois, magicamente te oferece uma solução. Eu tenho um curso que vai te ensinar a ser milionário em um mês. E daí, você começa a gastar seu dinheiro, não é? Para alcançar esse ponto de felicidade que ela te vendeu ou que ela te convenceu que ali sim você seria feliz. E isso é muito problemático, porque te faz você começar a ir atrás de certas cenouras, por assim dizer, a ir atrás de certas coisas que muitas das vezes você não vai conseguir alcançar e que depois vai te gerar uma frustração que, se for algo não controlável, se for algo que você não conseguir gerir, vai te levar a uma depressão. E a depressão a gente sabe para onde muitas das vezes acaba levando as pessoas. É aí onde a busca pela felicidade acaba se tornando algo muito perigoso. E é aí onde a gente tem que aprender a definir o que é felicidade nas nossas vidas. Eu não tenho a capacidade de definir o que é felicidade para ti, mas eu tenho a capacidade de definir o que vem a ser felicidade neste momento da minha vida. E eu compreendo que a felicidade é simplesmente viver a vida da melhor forma possível. E para mim, viver a vida da melhor forma possível é ter uma vida simples, que não tenha assim muitas cenouras por alcançar. Uma vida que, pelo aquilo que eu já sou, pela oportunidade de ter uma boa saúde, pela oportunidade de ter uma namorada que eu gosto, ame, pela oportunidade de ter meus pais ainda vivos, pela oportunidade de ter um telemóvel para poder gravar esse vídeo e fazer uma reflexão filosófica, que é a coisa que eu muito gosto. Essas coisas todas é que compõem a minha felicidade e não as coisas que eu ainda não tenho ou que eu ainda busco. E por isso, quando alguém aparece com uma sugestão do tipo, para você ser feliz você tem que ter tal coisa, eu digo, amigo, talvez para você ser feliz, porque para eu ser feliz não é necessário mais nada. Aquilo que eu já tenho já me faz feliz. E você percebe dentro desse raciocínio, se você pensar desse jeito, que é mais simples ser feliz e é mais saudável ter esse estilo de vida ou esse tipo de pensamento. Não estou a dizer que ser muito ambicioso é errado, até porque mesmo eu tenho minhas próprias ambições, tenho meus sonhos grandes, mas isso não condiciona a minha felicidade. E consequentemente isso não me coloca à risca. Houve um tempo que eu já estive na linha daqueles que eram vendidos a ideia de felicidade pelos gurus. Mas em algum momento eu percebi para onde isso estava me levando e me redirecionei de volta a esse posicionamento, a esse pensamento que eu hoje prefiro adotar. A felicidade produzida por aquilo que eu já tenho. E eu acredito que esse pensamento pode libertar muita gente, principalmente aquelas pessoas que vivem deprimidas e que não têm gosto pela sua própria vida. Isso só acontece porque você vive se comparando com pessoas que fazem com que você se sinta inferior para que depois possam te vender uma suposta solução. Só que essa solução nunca vai resolver o teu problema de inquietação, porque na verdade esse nunca foi o seu problema. Você simplesmente comprou algo que não era seu e agora te perturba.
Então, foque mais naquilo que você tem, naquilo que você é e vais perceber que é mais simples ter a felicidade. É isso, pessoal. Deixem vossas opiniões aqui e comentem aqui embaixo o que vocês acham desse tema. Eu estou na padaria para comprar um pão e já fizeram 10 minutos de gravação. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo. Se inscrevam no canal e deixem vossas opiniões. Peace.